Bolsonaro é joia. Esta semana estourou outro escândalo que pega o ex-presidente Bolsonaro numa situação extremamente complexa de explicar. Ele já fez o depoimento sobre as joias lá que ele recebeu do Oriente, mas agora aparece essas joias, relógios que ele recebeu em nome do país e passou para o nome dele, e agora ele estava fazendo uma operação de venda no qual ele envolve pessoas patentes do Exército, como o Tenente-Coronel Cid, e agora o pai do Tenente-Coronel Cid, que era adido militar no Brasil. Não era adido militar, ele fazia parte de uma associação de exportadores que Bolsonaro o indicou para os Estados Unidos. Ou seja, essas coisas que o governo tem para atender os seus amigos mais próximos, né? Entidades pagas com dinheiro público que não resolve absolutamente nada para o país. Mas o que é interessante é essa fixação do Bolsonaro por ouro. Porque quando ele foi convidado para sair do Exército, né, ou seja, deixar as Forças Armadas antes que fosse expulso, ele foi mexer com garimpo, com ouro. Ele tem uma atração assim interessante que talvez os psicólogos possam explicar, essa aficção por ouro, ter ouro, acumular ouro. E as operações esse último escândalo são coisas assim absurdas. No relatório que já a Polícia Federal já levantou, né? Mas são coisas atrapalhadas. Me parece que eles viviam na Idade Média. Como diz um amigo meu, que o Bolsonaro parece que vivia na Idade Média, nada iria acontecer para ele. E aí, falar em Idade Média, eu me lembro do Exército de Brancaleone, né, que é um filme italiano, que era um grupo chefiado por um capitão, que faziam as coisas mais absurdas, né, na Idade Média. Foi um sucesso no cinema, era uma sátira, né, fantástica, que tinha como Vittorio Gassman, um artista italiano muito bonito, sobre todos os aspectos, como artista, como homem, e que citava exatamente essas atrapalhadas, porque se você viu, ouviu ou leu o depoimento do Anderson Torres, que foi o ministro da Justiça, e aquele outro delegado de polícia lá no Nordeste que cercou os ônibus para que Lula não tivesse a votação naqueles municípios onde ele tinha o maior número de eleitores. Então, é uma atrapalhada atrás de atrapalhada, ou seja, parece que eles viviam num mundo isolado que nada iria acontecer para eles. É uma coisa assim de exército de Brancaleone, ou seja, de trapalhões, que daria um filme muito interessante, né, se nós fizéssemos aqui no Brasil. Então, essa história do relógio, inclusive tem um relógio que houve uma transação para vender isso como joia nos Estados Unidos, que envolveu esse tenente-coronel Cid e o pai dele, que é um general. Então, Bolsonaro envolveu muita gente nessa loucura dele atrás de corrupção. Né? Começa lá com as rachadinhas, que ele jogou a culpa no Queiroz, enfim, 28 anos de legislatura, com essa benesse que o governo dá aos políticos, de ter uma verba absurda, de nós termos os políticos mais caros do mundo, propiciou a ele uma fortuna em imóveis. Agora o ouro, a fixação pelo ouro. Mas essa história nos leva a uma reflexão. Será que as pessoas que saíram às ruas, que se enrolaram na bandeira brasileira, que se motivaram pelas palavras de ordem de Bolsonaro, ainda acreditam nele? Será que a história, a vida, o registro das ações de Bolsonaro não são suficientes para que ele seja esquecido e que ele seja um exemplo de um mau brasileiro?
que infelizmente ele governou o país. Imagine, nós fomos governados por essa gente. Ou seja, é preocupante, eu me sinto, na minha idade, de ver o Brasil nessas circunstâncias. De ter sido governado por homens, por pessoas, por patentes militares, por pessoas que cursaram a academia, a gloriosa academia das Forças Armadas de Angra, né, de Agulhas Negras, aliás, se prestarem a esse serviço, né, aliás, servilmente, numa coisa que parece que era do século passado, que nada iria acontecer, que nada iria ser descoberto. Enfim, o que mais me preocupa não é essa atitude de Bolsonaro, porque isso nós já temos uma experiência com o próprio ex-presidente, o atual presidente Lula, né, com a questão da Lava Jato. Mas será que nós, brasileiros, precisamos conviver com esses tipos? Será que nós precisamos enaltecer essas pessoas que não merecem o menor crédito, não merecem nem a menor atenção, e nós damos a ele títulos, damos a eles poder? Aonde que nós vamos? Que país nós vamos construir para as próximas gerações com pessoas que têm esse perfil? Um perfil do qual é indescritível no século XXI. É como diz o meu amigo, parece coisas da Idade Média. Enfim, é muito triste esse episódio. Ele vai ter que voltar a dar depoimento, um ex-presidente, e pode até ser preso preventivamente, porque há outros tipos de envolvimento. Ele precisa esclarecer a origem da joia, quem que deu, como é que ele ia fazer essa transação passando para ele, para o seu próprio nome, como é que seria essa transação de venda lá nos Estados Unidos, porque já tinha um interceptador nos Estados Unidos, lá em Miami. Por isso que ele foi correndo para Miami, né? Não passou o cargo, foi voando para Miami para quê? Para defender seus interesses. Ou seja, não são coisas pequenas. Esse último episódio aí das joias e do relógio, só o relógio parece que vale $100 mil, e aqui esse caso das joias parece que é perto de R$1 milhão. Enfim, são trapalhadas em cima de trapalhadas, e fomos governados por esse homem. Será que a sociedade não tem um pingo de bom senso, um restinho de bom senso, de ética, para poder refletir sobre o perigo que nós passamos? E o perigo que nós estamos passando nessa falta de escolha, de critério, de escolha das pessoas que vão nos governar. Pobre Brasil.